Olá pessoal, comecei a ler esse livro Inteligência Socioemocional do Augusto Cury. O objetivo desse livro é formar pais inspiradores e professores encantadores. Considero que é muito relevante. Esse livro eu já li alguns anos atrás e tornarei a ler novamente e vou compartilhar o que eu estou entendendo desse livro. Com certeza será de grande valia para você também na formação de seus filhos e para controle emocional, controle próprio. Então, ouça esse vídeo, vai ter uma série dele até terminar, tá bom? Vamos lá. Nesse livro, o autor começa dizendo que vivemos em falência emocional, ou seja, a nossa mente, nossas emoções vivem em decadência, em situações desfavoráveis para uma vida saudável. E isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, com intenção de poupar energia, ele acaba optando por usar a teoria do menor esforço. Ou seja, o cérebro não quer ter que ficar raciocinando, gastando energia para resolver situações adversas. Por exemplo, nós vemos pessoas cada vez mais irritadas e quando aparece alguma situação que exige diálogo, elas não querem dialogar. Ou vão xingando, vão se estressando, agindo de forma bruta, ou preferem ainda se calar e se ausentar, mas nunca optam ou dificilmente optam pelo diálogo, por uma conversa saudável para trazer a solução ao problema. Por quê? Porque o cérebro usa fugas para sair da situação sem ter que resolver. O livro fala que os fracos, eles usam armas, né? Ou seja, eles vão tentar resolver a coisa de uma forma que não é a mais saudável, vão tentar resolver de forma bruta. Mas os sábios, esses usam o diálogo. Pessoas que têm controle emocional, entendimento emocional, vão sempre optar pelo diálogo. Então isso acontece nas relações interpessoais. Nessa de querer economizar energia, o cérebro faz com que pais, professores, nos relacionamentos interpessoais, nós procuremos então evitar nos desgastar. E com pais diretamente falando, fica mais fácil hoje em dia. Em vez de ensinar o filho, orientar, estar junto, fica mais fácil colocar vídeos para ele poder estar assistindo. É mais fácil entregar para os filhos jogos, normalmente jogos individuais, para que ele possa tomar o seu tempo consigo mesmo. Mas não há tanto uma dedicação do pai, da mãe, para ficar com a criança, para ter um convívio maior, uma afetividade maior. Acabamos por usar o que chamamos de babá eletrônica. Dá o celular na mão da criança e deixa horas ali, porque enquanto isso o pai e a mãe pode estar fazendo outras coisas, que às vezes é mexendo no celular também, assistindo outras coisas, mas não dedicando tempo com a criança. Isso é um problema muito sério que tem se criado atualmente, segundo o autor, porque as relações vão se distanciando e acaba atualmente usando mais as coisas digitais e o isolamento social tem acontecido. Muitas pessoas têm amigos digitais, mas na sua vida, no dia a dia, vive em solidão. Isso é algo para tomar cuidado
e atenção. O autor diz que gastamos muito tempo, muito pensamento, muito da nossa mente com coisas que não são de qualidade. E isso ele dá o exemplo das coisas que se assiste, de novelas, de séries, de outras coisas, de jogos, que não trazem qualidade de vida, mas faz com que o pensamento fique acelerado o tempo todo. Então, gerando expectativas, pensando no que vai ser, no que poderia ter sido. E quando a pessoa olha para si, ela vê que na vida dela mesmo ela não tem feito nada. Então, isso vai gerando conflitos emocionais e a pessoa fica numa autocobrança de fazer algo, mas ela não consegue se reorganizar e fica vivendo ciclos consecutivos, dia após dia, hiper acelerando o cérebro com informações digitais principalmente, mas na prática não são coisas saudáveis, aplicáveis no seu dia a dia, e isso lhe causa cobrança. Tanto que ele dá o exemplo sobre que a maioria das pessoas, após horas de descanso, dormindo, ainda assim acordam cansadas. Acordam cansadas não porque o seu físico está cansado, mas acordam cansadas porque estão desgastadas emocionalmente, psicologicamente, e isso repercute no seu corpo. Então a pessoa se sente cansada, desanimada, sem estímulo para fazer outras coisas que não seja ficar sentada nas coisas digitais, por exemplo. Diz também sobre, atualmente, a cobrança relacionada à beleza. E assim, a autoestima das pessoas tem se diminuído, principalmente para as mulheres, que querem estar com a sua beleza dentro de um perfil considerado bom, aceitável, que as pessoas olham e a achem bonita. O problema disso, segundo o autor, é que a beleza ela está nos olhos do observador. Ou seja, uma pessoa, por mais bela que seja, no conceito geral, ela pode se olhar no espelho e se considerar feia. Outras pessoas podem olhar para ela e considerá-la muito bonita. Da mesma forma que pessoas que gastam energia, dinheiro para melhorar a sua beleza, em algum momento podem considerar que chegaram na beleza absoluta que queriam, mas nos olhos de outras pessoas pode ser considerado como uma pessoa não tão bonita assim, considerar como exageros, excessos. Então a beleza está nos olhos do observador. É por isso que de repente tem alguém que não acha um homem, uma mulher bonito, não teria coragem de namorar, casar, ter um relacionamento, mas o outro tem essa coragem. E não é exatamente coragem, mas é que um viu, enxergou a beleza que o outro não viu. A beleza está nos olhos do observador. Então, cuidado com a forma que você tem se enxergado. Você é precioso, preciosa diante de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Então, veja essa beleza, aceite, cuide sim do corpo, mas saiba que Deus te fez a imagem e semelhança dele. O autor, até a parte que eu li hoje, ele vem dizendo que ninguém pode dar o que não tem. Lembrando que o livro ele vem abordando conceitos emocionais, mas ele direciona para pais, para professores. E muitas das vezes os pais querem exigir organização dos seus filhos, querem exigir que os seus filhos sejam tolerantes, querem exigir que os seus filhos sejam obedientes, mas eles não enxergam isso nos próprios pais. São pais desorganizados, cobrando organização dos filhos. São pais que gritam, que xingam, que jogam as coisas na casa, mas
Da parte do filho quer respeito. Exige que o filho não levante a sua voz para gritar. Exige que o filho não fique estressado, não saia batendo portas pela casa. Mas o filho, ele não tem isso na sua casa. Ele não experimenta essas coisas vindo daqueles que têm que ensiná-lo. Então ele não consegue entregar calma se ele recebe irritação. Ele não consegue entregar diálogo se ele recebe grito. Ele não consegue ser uma criança que vai ser organizado se ele vê os pais desorganizados. Então isso é uma reflexão. Que tipo de pai você tem sido? É um pai que ensina, por exemplo, ou é um pai que apenas exige do filho o que você entende que é certo, mas não vive na prática? Como se diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Em breve, a continuação do livro.